Boa tarde. Programa Família de Deus no ar. Todos nós mergulhamos e somos convidados por Deus a mergulharmos nesta alegria, neste prazer de estarmos juntos contemplando nossas coisas. Eu digo contemplando porque quando nós pensamos, quando nós refletimos, quando nós conversamos, imaginamos, idealizamos, aquilo a que faz parte do plano de Deus é uma contemplação. Então estamos contemplando a nossa realidade, contemplando a nossa existência, contemplando os momentos aos quais nós celebramos vida. Nós temos nestes sábados trazido esta imagem da fragilidade da realidade nupcial. A fragilidade deste relacionamento conjugal, dessa conjugalidade. A fragilidade porque não há nada pela qual reforce esta relação, consolide essa relação, mantenha em pé esta relação, senão a opção e a decisão pessoal. É algo pessoal, é algo íntimo, é algo de decisão. Eu quero, eu tomo a decisão, eu faço a minha opção a esse tipo de relacionamento. O dom de Deus é isso. Ele cria em nós essa disponibilidade de manter fiel ao plano por Ele elaborado. Quando nós nos percebemos envolvidos neste amor conjugal, este amor ao qual vai nos envolvendo e vai nos identificando, em que eu digo e que eu tenho falado, que isto faz parte deste amor nupcial, faz parte dessa nupcialidade. Quando falamos em nupcialidade, nós queremos falar nesta conjugalidade, numa dimensão transcendente. É o amor de Deus por mim, o amor de Deus por você. O amor de Deus por nós é um amor esponsal. É o amor de um esposo para com a esposa. É o amor ao qual pai e filho mantêm este amor trinitário. Pai e filho unem-se num amor divino trinitário, e projeta, e pensa, idealiza, e monta o seu desígnio, o seu plano, a sua vontade e o seu pensamento em dois seres humanos, de formas diferentes a expressar a sua humanidade, mas que vão agora possuir o dom da nupcialidade, o dom desta comunhão trinitária, o dom de uma comunhão inexplicável humanamente, o dom ao qual coloca nos dois seres essa decisão de manterem-se unidos, manterem-se numa comunhão. Apesar de todas as suas diferenças psicológicas, biológicas, sociológicas, culturais, até religiosas, diferenças que são supridas por este amor que os une, este amor que os consolida, esse amor que o faz uma só alma, um só corpo. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho mais a respeito desta fragilidade nupcial, desta fragilidade, desta realidade nupcial, formada e sustentada por esta conjugalidade, por este amor único, exclusivo, esse amor nominal, pessoal, este amor ao qual faz de duas pessoas uma só. Quando nós falamos nessa fragilidade, nós fizemos uma analogia com a barraca, com a tenda. A barraca, esta estrutura que nós vemos armada, que parece uma casa, um bagalô, um quarto, enfim. Essa estrutura que protege aqueles que aí estão, é uma estrutura muito interessante, porque é frágil. Ela desmontada, nós percebemos a fragilidade dela. Ela montada, nós percebemos a dimensão a qual ela nos protege e, ao mesmo tempo, a sua fragilidade permanece. Para que ela se mantenha em pé, necessita alguns artifícios, aos quais nós vamos conversar hoje, fazendo essa analogia da barraca com a própria vida conjugal, a própria realidade nupcial.
Inicialmente nós dissemos que esta lonita, este pano impermeável, a qual será a barraca propriamente dita, ela é armada e é sustentada com uma armação interior. Sem esta armação, ela não consegue manter-se em pé, evidente, pois é um pano, é uma lonita. Necessita de uma armação interior. E nós dissemos que esta armação interior é a fé. É certeza absoluta em meu coração de que isto é plano de Deus. Se nós não partirmos daí, fica difícil nós entendermos essa estrutura como esta expressão do amor de Deus a seu povo. Essa estrutura interior, essa armação interior que sustenta a barraca, que é feita de madeira ou feita atualmente uma estrutura de alumínio metálica, em que eu armo esta estrutura e coloco esta barraca por cima, coloco essa lonita, este pano impermeável por cima. Esse pano impermeável é a realidade nupcial em si. Esse pano é esta realidade conjugal em si. É esta realidade que consolida-se com a harmonia, com a convivência dos dois seres que aí constituem essa realidade. Esses elementos nupciais, esses elementos conjugais, o esposo e a esposa, nesta figura desta masculinidade, desta feminilidade, dessas duas expressões idênticas na sua natureza, diferentes na sua manifestação. Então, quando nós armamos esta barraca, armamos essa estrutura metálica e colocamos este pano, esta lunita por cima, nós temos nas extremidades aqueles que acamparam, aqueles que acampam, sabem perfeitamente o que eu digo. Nas extremidades nós temos pequenas cordas, as quais nós esticamos para que essa estrutura fique realmente armada. A estrutura fique realmente no seu lugar. Só assim ela poderá proteger das intempéries, da chuva, do vento, do sol. Cada corda, cada cordinha fica numa extremidade da barraca. A nossa barraca, muito específica, muito especial, tem 3 pontas. As 3 pontas dizem respeito àquele tríduo ao qual nós lemos nas primeiras páginas da Sagrada Escritura. Quando há descrição da criação do mundo, nós percebemos no ápice da criação, no final da criação, no grande final da criação, surge o ser humano, surge o humano, a imagem e semelhança do Criador. Eu sempre digo que o ser humano é como a assinatura do artista. Todo artista que cria sua obra, pintura ou escultura, enfim, no final ele coloca a sua assinatura para identificar que isto fui eu que fiz. Ao longo do tempo eu olho esta obra e sou capaz de identificar quem a fez, quem a criou. Eu olho o ser humano e sei que quem a criou é o Criador divino. É Deus, é o Senhor de todas as coisas, é o princípio e o fim. Eu sou como um ícone, eu sou como uma assinatura da criação de Deus. Porque Ele cria-me à sua imagem. Ele não toma um modelo qualquer para esculpir, ou para pintar, ou para desenhar, enfim. Ele coloca-se nele mesmo a sua obra. Ele coloca nesta obra que ele cria ele próprio, a sua própria imagem. Como que tomasse ele mesmo o modelo para esta obra. Portanto, somos modelos de Deus. E o lindo é que ele não tem uma figura própria, definida, porque nós somos os mais variados possíveis na maneira de ser, na maneira de pensar, na maneira de imaginar, de sentir as coisas. Porque nós somos únicos e irrepetíveis. E aí começamos a perceber o amor, a dimensão do amor de Deus, a intensidade do amor de Deus. Ele me ama de uma forma pessoal, individual.
Eu sou único para Ele, eu sou exclusivo. Assim Deus nos ama de uma forma exclusiva, única. Ele ama a mim, tal qual eu necessito ser amado. Ele ama a mim de uma forma tal a qual eu me percebo único. E nesta unicidade eu vou sendo formado. E mais ainda, vou sendo chamado a ser a sua semelhança. Vai colocando em mim esta consciência de quem sou. E nesta consciência eu vou percebendo a dimensão da qual é o amor. Porque eu começo a me perceber amado por Deus. Eu começo a me perceber querido por Deus. Eu tomo a consciência que sou pensamento de Deus, plano, desígnio dele. Mais ainda, como ele espera, como ele tem a esperança, como ele nutre a fé de que eu responda a essa verdade, eu tenho em mim mesmo o dom da semelhança. Eu sou chamado, nessa minha unicidade, a expressar tudo aquilo que é a sua própria essência, que é o amor. Eu tenho tudo para refletir esse amor. Não só a mim mesmo, mas que ele não só imploda em mim, mas também agora numa explosão de amor. Ele flua no meu coração, ele flua do meu interior e atinja todos aqueles que estão próximos. Claro que serão atingidos aqueles que mais necessitam desta postura, desta palavra, da semelhança do Criador. Pois bem, isto somos nós. E aí nós temos então a tenda, nós temos agora as cordinhas as quais nós vamos puxar, nós vamos trabalhar nelas para que esta barraca mantenha-se em pé, mantenha-se armada para que possa proteger os que aí habitam. Este será o pano de fundo do dia de hoje. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Eu protejo a minha família, eu rezo por ela. Família de Deus no seu segundo bloco. Sempre o fazemos e queremos continuar assim. Neste momento, agradecer a vocês que nos ouvem, que nos sintonizam. Porque são vocês que nos apoiam, são vocês que nos incentivam a esta caminhada. Então, a todos vocês sentados à mesa da partilha, eu sempre vejo assim, como se nós estivéssemos sentados numa grande mesa de uma refeição. E a refeição é esta partilha, a refeição é esta reflexão. Esta contemplação falada, como se fosse uma oração. Um momento ao qual nós estamos, então, em oração, embebidos nesta realidade, envoltos nessa dimensão do amor de Deus. Agradeço, então, a vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a rádio do associado AM 1060, e agora 90.9. E de uma forma muito especial, vocês que nos sintonizam pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br e agora também no YouTube, no Face da nossa comunidade Água Viva, enfim, várias são as oportunidades às quais você pode nos ouvir, pode refletir conosco, estar conosco. E essa mesa da partilha pode se estender em outros horários, quando você busca nessas outras fontes o programa. Vamos agradecer, louvar e bendizer o nosso Deus porque nos convida, porque nos proporciona estes momentos. Obrigado então por vocês, um abraço carinhoso, um beijo no coração em cada um de vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estamos falando desta fragilidade da realidade nupcial. A fragilidade desta comunhão conjugal, desta união conjugal. E quando nós vamos assistir a uma celebração de casamento, nós percebemos as palavras que ali são ditas, palavras que às vezes ficam ao vento. Eu prometo amar você. Na alegria e na tristeza, dizemos assim.
na doença e na saúde, para sempre. Enquanto existirmos, eu te amarei, te respeitarei. E é de livre e espontânea vontade que eu faço isso. E assim trocam juras os nubentes. E eu penso, quantos e quantos, há pouco tempo depois, estão separando-se como se aquele compromisso não valesse mais. Como se aquela decisão fosse algo temporário. A primeira certeza que temos do sentido adulto, a primeira certeza que temos do ser humano maduro, a primeira certeza que temos daquele que se humaniza realmente é de que a sua opção é para sempre. A sua decisão é para sempre. É uma postura definitiva que vai se consolidando ao longo da sua humanização. Quando eu disse à minha esposa que era de livre e espontânea vontade, quando eu afirmei olhando em seus olhos naquele momento, há tantos e tantos anos atrás, e disse que eu prometo amá-la e respeitá-la na saúde da doença, na tristeza e na alegria, longe, muitas vezes, estamos nós de percebermos a dimensão. Muitas vezes estamos longe de perceber a intensidade e a responsabilidade dessas palavras. Porque são palavras que deverão ser repetidas ao longo da nossa existência em comum. Palavras que deverão ser repetidas ao longo da nossa permanência, da nossa comunhão. Porque isto vai se reforçando a cada vez mais, a cada vez mais. Pois bem, para que esta barraca se mantenha em pé, para que uma barraca se mantenha em pé, eu necessito destas cordas que saem das suas extremidades. E como eu disse, essa nossa barraca em especial, essa estrutura a qual nós fazemos uma analogia como se fosse a vida nupcial, a realidade conjugal, ela tem 3 pontas. E as 3 pontas é dadas quando nós lemos lá, quando o ser humano é criado. E diz assim a Sagrada Escritura em Gênesis, logo nas primeiras páginas, para que isto se consolide, para que o ser humano perceba-se senhor do mundo criado, para que o ser humano se perceba a imagem do Criador, numa busca constante da sua semelhança, ele necessita, ele precisa, diz assim, para que isto aconteça, 3 coisas, 3 fatos, 3 acontecimentos, 3 realidades. Diz assim a palavra: por isso, o homem deixa a casa do seu pai e de sua mãe para se unir à sua mulher e serão como que uma só carne. O sair da casa do pai e da mãe para se unir. E a união se dá neste um corpo só. Uma comunhão de ser, não só na sua porção física, mas psíquica, espiritual, no seu todo. Quando nós começamos a falar nisso, nós percebemos então as 3 pontas da nossa tenda: o deixar, o despojar da casa paterna, a união à sua mulher, e diz assim, sendo uma só carne. Quando nós percebemos o deixar, já temos falado várias e várias vezes. O deixar a casa paterna é o despojar-se da nupcialidade que lhe deu origem. É o sair, é o romper com esta matriz familiar. Quando eu digo sair, não é abandonar no sentido de deixar a míngua, de romper a amizade, de romper o relacionamento, não. O deixar é despojar-se desta realidade a qual lhe deu origem. O despojar, eu penso que para nós entendermos é o sair deste ventre familiar. É isto. Já falamos também dessas matrizes ao longo da nossa existência humana,
Matrizes as quais vai nos matriciando até um ponto ao qual nós temos que nos despojar dela para poder crescer em outra. O sair da matriz familiar é necessário para que haja união com a sua mulher ou com o seu esposo, no sentido de criar uma nova matriz nupcial, uma nova matriz conjugal. É diferente da matriz que lhe deu origem. Você traz dessa matriz familiar valores, você traz toda uma cultura, você traz toda uma formação, uma criação. Afinal, você foi gerado nesta matriz, você foi criado nessa matriz, você nasceu nesta matriz. Mas você não pode permanecer no nascido. Você cresce, você se desenvolve, tal qual aquele embrião inicial chega a ser um feto, e o feto tem que nascer. Ele tem que nascer, ou seja, ele tem que morrer, ele tem que sair desta matriz anterior para chegar a uma nova matriz. É como se fosse um morrer. Morre-se aqui e reaparece-se aqui. Morre-se em uma matriz e renasce na outra. Este é o processo de humanização. Este é o processo existencial. Esta é a celebração da vida, desse sopro divino que enche os nossos pulmões e dá a partida a esta vida. Essa força vital que nos sustenta não só na nossa humanidade, mas que dá este espaço para a nossa divindade. Pois bem, eu só consigo esta união, eu só consigo criar, gerar e criar uma matriz nupcial se eu me desligar da matriz anterior. Eu não posso ficar naquela placenta da matriz humana, da matriz familiar, digo. Eu não posso permanecer nessa placenta matricial familiar. Eu não posso, porque senão não cresço na minha matriz nova nupcial, a qual agora eu deixo na matriz familiar a figura do filho, a figura da filha, e passo na minha matriz nupcial a figura do esposo, a figura da esposa. Se lá eu era uma peça passiva, uma peça a qual estava sendo modelada, lapidada, criada, formada e educada, agora passa eu ser o pilar desta formação. Passo a ser eu o pilar desta criação, desta geração. Porque nesta união, uma união a qual se faz numa compreensão desses dois seres. Esta união representa esse convívio, representa esse diálogo constante, esse diálogo permanente, que vai consolidando, vai dando forma a esta barraca, vai dando essa estrutura. Para isso, eu necessito agora a terceira pontinha, um só corpo. Esse um só corpo é o diálogo na sexualidade, porque tudo isso ocorre com dois seres diferentes na maneira de expressar a sua humanidade. E essa diferenciação e expressar a sua humanidade nós chamamos de sexualidade. O ser humano é sexuado. Nós somos criados separados daquela unidade divina. Somos homens e mulheres. Assim a palavra de Deus nos trouxe essa dimensão em Jesus o Cristo. Humanizou-se a palavra. A palavra tomou forma humana, tal qual somos nós. Essa é a revelação, essa revelação profunda e sólida de que somos a imagem do Criador, como seres humanos que somos. Pois bem, meus queridos irmãos, aqui nós temos as três pontas dessa barraca. O deixar a matriz familiar para entrar na matriz conjugal, na matriz nupcial. E essa matriz nupcial tem esta
estes polos, tem essas porções, tem estas dimensões horizontais da união, de consolidar essa união passo a passo, mas consolidar na sexualidade, por isso uma só carne. As 3 pontas da nossa barraca. Vamos tentar agora, de uma forma muito prática, muito tranquila, entender quais são estas cordas as quais nós temos que puxar. E o interessante é que puxamos e esticamos, por exemplo, quando vem um vento, quando vem uma chuva. Quando o sol está muito forte, nós afrouxamos um pouco, senão ela rasga. A barraca arrebenta, ela inutiliza-se. Essas cordinhas, elas têm que ser fixadas numa estaca na terra. Nós chamamos de spec. Pode ser de metal, pode ser de madeira, mas deve estar firmemente fixada para que quando eu amarre a cordinha, ela sustente a barraca. E nós já dissemos que nós temos 3 estacas as quais nós temos que fixar na terra para poder amarrar a nossa cordinha. Uma estaca é a humildade. Sem a humildade eu não consigo manter esta barraca em pé. A humildade. Depois comentamos um pouco mais. A outra ponta é o perdão. O perdão é esta arma extraordinária a quais nos permite aproximar-nos um dos outros. O perdão é a arma extraordinária, é um dom de Deus, a qual se torna uma virtude do perdão. E uma vez perguntaram a Jesus quantas vezes eu devo perdoar, e ele disse 70 vezes 7. Sempre, permanentemente, você é um perdão. A sua realidade humana é uma realidade que perdoa. E o perdão está lá em Coríntios bem expresso, bem explícito. Perdoar é amar. E o amar é aquele, é acolher, é esperar, é tudo desculpar, tudo entender, tudo esperar, não julgar. O perdoar é esta postura do amor. O perdoar é esta condição do abraçar, do justificar. Eu não consigo amar sem perdoar. A cada momento em que eu perdoo e que eu sou perdoado, eu experimento esta força imorredora da aproximação do ser humano. Cada vez que eu perdoo, cada vez que eu sou perdoado, eu experimento na minha humildade, na sua humildade, esta força que nos une, que nos faz um só. Eu só experimentando o perdão de Deus em mim, eu me sinto pronto, eu me sinto preparado para experimentar esse amor de Deus em mim, apesar da minha limitação, da minha fraqueza. Como humano que eu sou, eu estou sujeito a esta falha, eu estou sujeito a este pecado. Mas o perdão é algo maior, é uma força imorredora, é uma força que me faz ressuscitar em mim mesmo permanentemente. É uma força que me reconduz a este espaço conjugal. O perdão é uma força a qual me traz novamente nesta caminhada, me põe nos trilhos. O perdão é esta postura sacerdotal do esposo para com a esposa e vice-versa. Porque se eu cometo um deslize, se eu cometo uma infidelidade, cabe à esposa, como sacerdotisa, tomar minhas mãos e dizer: volte à caminhada, voltemos à caminhada. O lindo é isso, nós nos percebemos a esposa perdoando o esposo e o esposo perdoando a esposa nas nossas infidelidades. E quando eu falo em infidelidade, eu estou falando no sentido profundo, amplo, total, completo e pleno. Infelizmente nós pontuamos, e quando falamos em infidelidade conjugal,
nós olhamos única e exclusivamente um relacionamento genital extraconjugal. Que pobreza é isso? Isso é muito pequeno. A fidelidade nupcial, a fidelidade conjugal, trata-se de tentar manter esta união no diálogo. Então, olhando assim, eu posso ampliar esta infidelidade. E quando alguém me diz, eu sou fiel, eu nunca traí minha esposa. E se eu pergunto, o que é trair sua esposa? É ter uma outra mulher, é ter um relacionamento genital fora do casamento. E eu digo e repito, isto é muito pobre, isto é muito pequeno. Você olha só esta parte genital da fidelidade. Quando eu falo em fidelidade nupcial, infidelidade conjugal, eu falo no sentido amplo e pleno. Eu não absolutizo, eu não pontuo em genitais. Você não é infiel só em genitais. Você é infiel numa dimensão imensa do relacionamento conjugal. Quando eu falo em infidelidade, eu falo nos momentos aos quais nós não compreendemos esta união. Momentos aos quais nós ainda não estamos celebrando essa conjugalidade. Momentos aos quais nós não entendemos a nupcialidade como uma realidade que transcende, uma realidade que traz em si mesmo a presença de Deus no meio do seu povo. Esta realidade a qual expressa o esposo e a esposa este amor imenso, único, exclusivo. Um amor ao qual tem em si o próprio poder de gerar vida. Quando eu falo em união, eu falo nesta força, nesse trabalho, nessa tarefa, nesse esforço de manter um diálogo. Já dissemos várias vezes, diálogo é a troca de verdade. Logos é verdade. Palavra grega que significa verdade. Logos, verdade. Jesus o Cristo é o grande Logos do Pai. Nós somos o Logos de Deus. Para isso, necessitamos de um trabalho. Um trabalho impulsionado pelo próprio Espírito de amor. Um trabalho envolvido, um trabalho que vamos tomando consciência por força do próprio Espírito de Deus. Um trabalho em que nós vamos percebendo a dimensão frágil humana, mas a dimensão poderosíssima do perdão e do amor. E que traz a última estacazinha, que chama-se reconciliação. E aí temos os 3 pontos aos quais nós vamos nos sustentar. A humildade, o perdão e a reconciliação. Nossas cordinhas devem estar presas, fixas, devem estar amarradas nas pontas das barracas e nestas estacas, para manter a barraca em pé. Para manter a barraca na sua estrutura normal de uma pequena casa, de um pequeno quarto. Para que proteja então os que aí habitam. Proteja da chuva, do vento, do frio, da escuridão, do sol. Mas para isso ele precisa estar esticado. E nós gostaríamos, nesses sábados, de lentamente, passo a passo, tentarmos entender como nós fazemos para puxar essas cordinhas. E o interessante é que aqueles que acampam e aqueles que já acamparam sabem o que digo. Cada um da família fica numa corda, numa extremidade. E nós vamos puxando lentamente. Eu não sei o quanto você deve puxar, você que está do outro lado. Eu não sei o quanto vocês têm que puxar, que estão dos outros lados. Eu vejo o meu lado. Então eu é que tenho que ir puxando a cordinha. Eu, minha esposa e os filhos, nós tínhamos 2 filhos. Era uma festa o armar esta barraca, porque eu ficava numa extremidade, os 2 filhos na outra e a esposa na outra. E nós íamos então puxando lentamente. E desde pequeno eles iam percebendo o quanto tinham que puxar, para que ficasse esticadinha esta barraca. E esticadinha e amarrada na sua estaca.
Então eu puxava uma estaca, a esposa uma corda, a esposa outra e os filhos outra. E amarravam nas estacas, e assim tínhamos a barraca armada. O que nos chamava atenção, em princípio? Em que esta estrutura metálica devia estar bem consolidada. Essa estrutura metálica era formada de pequenos pedaços de alumínio e que você montava uma ou outra até montar a estrutura. Ela tinha que estar muito bem armada para que a lona fosse colocada sobre esta estrutura. E aí íamos puxando estas cordinhas, uma a uma. O que me chamava a atenção? Primeiro, é que essa barraca sobre a estrutura, ela não tinha uma aparência de barraca, era um pano sobre uma estrutura simplesmente. O puxar as cordinhas é que ia dando dimensão da própria barraca, ia dando a forma, a identidade da barraca. O puxar as cordas vai formando, vai criando a identidade da realidade nupcial. O puxar as cordas é que vai dando sentido a essa barraca, vai dando sentido, agora olhando a estrutura familiar, vai dando sentido à própria realidade conjugal, à realidade nupcial. Mas eu puxo a minha corda, eu não mando você puxar, porque eu não vejo o que está acontecendo do seu lado. E assim nós fazíamos. Os filhos sabiam que tinham que puxar até essa determinada posição. E assim nós íamos fazendo. Puxávamos, eu puxava um pouquinho, a esposa um pouquinho, os filhos um pouquinho. Mais um pouco, e assim ia. Armado, puxadas essas cordas, nós fixamos nas estacas. Então não vamos esquecer. Uma cordinha eu puxava na estaca da humildade, amarrava. Uma cordinha e puxava na estaca do perdão. E uma cordinha era puxado e amarrado na estaca da reconciliação. Vamos no nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera. Para o teu lado sempre está. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. Sempre quando eu digo, quando nós contemplamos a obra de Deus, quando nós nos sentimos parte, nos sentimos pensamento desta obra, quando nós nos sentimos algo ativo, como um elemento que faz parte desse desígnio, a contemplação passa muito rápido. Nós nos embebemos deste espírito contemplativo e nós vivemos como que nós percebemos, nós sentimos em nós mesmos tudo aquilo que é contemplado. Isto é lindo. Esta contemplação é esta reflexão, é este sono profundo ao qual nós percebemos como elementos ativos do plano de Deus. Não é um Deus isolado em si, não é um Deus findo no seu amor. É um Deus em que nos envolve, um Deus que nos entusiasma, um Deus que nos chama à vida, mais que isso, um Deus que nos chama à existência e uma existência dedicada à sua caminhada. Uma existência dedicada a sermos a sua semelhança. Não só mais a sua imagem, mas a sua semelhança. Pois bem, nós dizíamos então que estas cordinhas que eu puxo, eu devo puxá-la, percebendo o quanto eu tenho que puxar. Não são as duas outras extremidades que dizem a mim o que puxar. Meus filhos não diziam o quanto eu tinha que puxar, minha esposa não dizia o quanto eu tinha que puxar, nem eu orientava os dois a isso.
Nós tínhamos uma noção, e eu dizia, nós temos que puxar até aqui, falava para os filhos. Quando essa determinada ponta chegar aqui, está bom. E isso que nós sabíamos. Na caminhada conjugal, eu tenho ideia do que é o ideal para nós, como esposo, como esposa, como filhos. E assim eu vou puxando lentamente. Então vamos lá. Para que haja esse despojar da matriz familiar, para que se consolide uma matriz conjugal, uma nova matriz conjugal, eu tenho que puxar uma cordinha qual eu vou denominar de fidelidade ao processo. Então cabe a mim puxar a cordinha da fidelidade cada vez que eu perceber que esta fidelidade está frágil. Eu estico a cordinha da fidelidade quando eu percebo que está faltando isto em mim para que consolide a realidade nupcial. Veja bem, em mim. No diálogo agora, com a esposa principalmente, com os filhos à medida que crescem, eu posso ir percebendo o quanto eu tenho que puxar esta minha cordinha. Ninguém vai apontar, mas quando dialogamos, eu posso perceber a dimensão, eu posso perceber a estrutura, eu posso perceber como está, afinal de contas, a minha esposa, meus filhos, nos seus sentimentos, como estão estes membros dessa nupcialidade na sua caminhada. Momentos em que eles se entristecem, normalmente, o momento em que eles se entristecem, o momento em que eles percebem esta expressão a qual eles se entristecem, é o quanto eu tenho que puxar na fidelidade. E sempre tenho dito, a fidelidade não é a uma pessoa. Eu não me proponho ser fiel à esposa, aos filhos, eu me proponho ser fiel ao processo, a esse projeto, fiel a esse sim, esse aceite, esta opção, fidelidade a esta maneira de ser agora, porque quando eu digo eu quero estar com você, e que o amor nupcial me levou a isto, eu quero estar próximo a você, mas tão próximo que eu quero uma convivência, eu quero viver com você. Neste momento, eu assumo um compromisso de estar com você, mais do que isso, de ser com você. E olhe que este compromisso é eterno. E a eternidade vai se fixar em mim, na minha realidade existencial. Ou seja, enquanto eu existir, a eternidade do amor de Deus vai se manter eterno na nossa limitação existencial. Por isso eu compreendo que a realidade nupcial de meus pais, de uma certa forma, passaram a mim nos seus valores, na sua maneira de ser, nas suas lutas, na sua fidelidade. E minha esposa traz em si esta realidade nupcial dos seus pais, da sua família. Agora, com os valores que ela traz, com todo este conhecimento e essa formação cultural, social, familiar que ela traz, deve comungar com a minha. Não vai imperar nenhuma das condições, nem a minha, nem a dela. Será uma comunhão de pensamento, uma comunhão de realidades, uma comunhão a qual agora formaremos a nossa nupcialidade, formaremos a nossa realidade nupcial, criaremos o nosso espaço nupcial próprio, específico, único e exclusivo, onde os filhos, se assim vierem, serão criados e formados nesta barraca, serão cuidados nesta tenda. Cada passo que eu puxo a minha cordinha da fidelidade deve ser puxado uma cordinha oposta no outro canto, que chama-se solidariedade, subsidiariedade. Eu só vou mantendo união se eu percebo esta solidariedade da esposa para comigo e vice-versa.
ela só vai puxar a cordinha da fidelidade se ela perceber uma solidariedade de minha parte. Se ela compreender e se ela sentir uma subsidiariedade de minha parte. A cada puxãozinho que eu dou na fidelidade, ela dá na solidariedade. E vice-versa. A cada puxãozinho que ela dá na cordinha da fidelidade, eu dou na cordinha da solidariedade, subsidiariedade. Pois vamos em outros sábados, vamos colocando cada cordinha dessa, o significado, para que possamos praticamente executar isso. Pois bem, cada vez que eu fixo a minha fidelidade nessa estaca da humildade, eu tenho que perceber que existe uma outra ponta, a ponta da um só coração, uma só alma, um só corpo. Neste ser um só, neste diálogo da sexualidade, eu tenho que começar a compreender que a sexualidade é um diálogo, é comunicação. Sexualidade é esta complementação de informações de dois seres tão diferentes que são. À medida em que nós vamos fixando a cordinha da fidelidade, eu tenho que puxar a cordinha do respeito. Mas eu puxando a cordinha do respeito, eu tenho que puxar em contrapartida a cordinha do carinho, da ternura. A cada passo que eu dou na ternura, no carinho, expresso na carícia, eu tenho que dar também um passinho no respeito. Esta é a dimensão do respeito um pelo outro. Respeito à sua sexualidade e tudo aquilo que compreende a sua sexualidade em sua feminilidade. E você vai, nessa caminhar, respeitando a minha sexualidade na minha masculinidade. E aí nós vamos compreender, vamos comentar mais sobre isso, compreender essa diferenciação de um para com o outro. Não é só uma diferenciação anatômica, ela é psicológica, ela é fisiológica, principalmente. Pois bem, para que haja, veja bem, para que se estique essa ponta do deixar a matriz familiar para formar a sua matriz, sendo um só corpo, eu necessito puxar uma cordinha que chama conhecimento. Eu tenho que conhecê-lo. E o conhecer não é só um conhecimento anatômico, não é só um conhecimento ao qual você, como mulher, tem este corpo feminino, eu, como homem, tenho este corpo masculino. É mais do que isto. Isso é fácil de perceber. Nós queremos a profundidade. Portanto, a cada puxãozinho que eu dou no conhecimento, eu tenho que dar um puxãozinho na outra cordinha que chama-se comprometimento. E aí está a nossa barraca armada. Vamos, neste sábado, de uma forma muito especial, vamos pedir a Deus que nos dê essa visão da fragilidade da nossa realidade nupcial. Mas é justamente nessa fragilidade que consolida-se esta realidade. É nesta fragilidade que nós podemos entender as nossas limitações e aí começarmos na nossa humildade perdoar-nos, para que haja a reconciliação. Pai Santo, Pai amado, nos dá esta consciência no dia de hoje, de uma forma muito especial. Abre nossa mente, ilumina todo o nosso ser. Nós queremos exercitar esse dom. Nós queremos consolidar, Senhor, toda esta força que nos dá da humildade. Queremos nos espelhar em você, Senhor Jesus, e vivenciar essa humildade. A humildade de um ser humano limitadíssimo, mas a alegria de um ser humano amado por Deus. Por isso nos dá toda essa dimensão do perdão, que saibamos perdoar, Senhor. A partir do perdão a nós mesmos, somos limitados. Como limitados e como os humanos, nós vamos romper isto constantemente. Daí
a necessidade de abraçarmos o perdão. O seu perdão, Senhor Jesus. O seu perdão que pelo Espírito nós sentimos uma nova vida pulsar em nosso coração. Uma nova vida surgir em nosso ser. Por isso somos nós agora o ministro desse perdão. Para que haja reconciliação, para que haja essa comunhão, para que restaure essa comunhão permanente e constante. Isso nós te pedimos, Pai Santo, no dia de hoje. E já agradecemos do fundo do nosso coração, porque sabemos que já estamos recebendo. Muito obrigado pelo dia de hoje, Pai. Que seja realmente, possamos honrar, louvá-lo e bendizê-lo, cumprindo isto que nos pede. Não só nos pede, isso que nos dá condições, que nós possamos criar, formar, consolidar essa nossa matriz nupcial. Nós te agradecemos imensamente por isso. E que o Senhor nos derrame bênção em todos nós que aqui estamos. E nos dê um sábado santo, um domingo santo, um mês santo, uma existência santa, uma realidade nupcial santa. Obrigado por vocês e eu os convido novamente, sábado que vem, estarmos aqui. Não podemos parar de falar o que temos experimentado, ouvido, comentado e sentido, porque evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.